XP Resolve com você. Sou Cláudia Fumi e a gente vai fazer essa questão aqui com muito cuidado, principalmente por causa do tipo de comando que a gente encontra. Está preparado? Então vamos lá. O autor do texto, então, aqui olha só, ele fala sobre o assunto do texto, sobre a digitalização do acervo do novo Museu da Imigração. Então é só pensar aqui rapidinho, ó. Tem o Museu da Imigração, esse museu é novo, tá? E digitalizaram o acervo. Então, você já sabe, tem um texto que está falando sobre a digitalização do acervo do novo Museu da Imigração. Aí você vai fazer o que agora? Ó? Você vai fazer só isso aqui. Ó. O autor do texto apresenta, porque isso aqui era o assunto do texto que ele está falando aqui. O autor do texto apresenta a ênfase no imigrante estrangeiro. E um destaque, ele apresenta essa ênfase aqui, ó, como um problema de representação equivocada da imigração em São Paulo. Aí a gente vê o seguinte, para tanto é para quê? Esse tanto está retomando a ideia anterior, ou seja, para apresentar a ênfase do imigrante estrangeiro como um problema de representação equivocada da imigração em São Paulo, fundamenta seu ponto de vista em quê? Então, a pergunta seria, em que se fundamenta o ponto de vista dele? Vamos ler para poder entender. E ele coloca aqui, um dos desafios do novo Museu da Imigração é se contrapor à imagem deixada pela exibição do acervo permanente na época do Memorial do Imigrante. Então, nós temos o que aqui? Uma contraposição entre o novo museu e o acervo na época do memorial, tá? Então, são duas imagens diferentes. Muito criticada por dar ênfase demasiada aos imigrantes estrangeiros e pouca atenção aos brasileiros. Então, lá no memorial do imigrante, a gente tinha ênfase no estrangeiro, olhava muito para ele, né? E pouca atenção aos brasileiros. Era uma representação desproporcional em relação aos números. Dos 3,5 milhões de pessoas que passaram pela hospedaria de imigrantes de São Paulo, aproximadamente 1,9, ou seja, 1.900.000 eram estrangeiras, de 75 nacionalidades e etnias, e 1.600.000 pessoas eram brasileiras, oriundas principalmente dos estados nordestinos. Então, o memorial dá ênfase no estrangeiro, foi isso que nós guardamos aqui. O que a gente vai encontrar nesse caso? Essa desproporção. Agora a gente vai rever a pergunta para não perder, depois vai marcar aquelas 4 que estão erradas. Então, o ponto de vista dele, tá? Tem ênfase em quê? Vamos olhar. O ponto de vista dele se fundamenta no panorama apresentado como a atual realidade do imigrante em São Paulo. Ele falou sobre isso, o autor do texto enfatizou o panorama apresentado como a atual realidade. Eu até queria preencher aqui do lado, porque o memorial é antes e o novo museu vai ficar aqui. E eu nem consegui colocar aqui o novo museu, eu deduzi. Então, ele não apresenta ênfase e não coloca seu ponto de vista focado aqui, né? Letra B. O autor fundamenta seu ponto de vista no uso da tecnologia para aprimorar... não, ele não falou nada de tecnologia, que ele pode... A gente sabe que tem aí uma digitalização, mas a ênfase dele não foi aí. Letra C. O autor do texto fundamenta seu ponto de vista na diferença entre o Memorial do Imigrante e os demais museus existentes em São Paulo? Demais museus, não. O novo Museu da Imigração. Então, aqui está errado também. Primeira errada, segunda errada, terceira errada. Quarta, o autor do texto fundamenta seu ponto de vista na diversidade de nacionalidades e etnias como parâmetro da imigração em São Paulo? Não, ele não falou sobre essa diversidade de nacionalidades para a imigração em São Paulo. Está errado. Letra E. O autor do texto fundamenta seu ponto de vista no desequilíbrio das representações usuais dos imigrantes? Desequilíbrio,
Representação desproporcional. A gente consegue dizer, isso aqui está aqui, ó, tô vendo, tô marcando. Letra E, sem medo de responder. Fácil, né? Procura no texto, localiza e a gente pode ir para a próxima questão. Eu estou esperando você.